Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Capítulo 4. Pesar. Luto. Sofrimento emocional intenso causado por perdas, infortúnios, lesões ou males de qualquer espécie, tristeza, arrependimento. O luto é o próximo nível de energia acima da apatia e tem um pouco mais de energia disponível para ação. A sua natureza é dolorosa, isso dói, e na maioria das vezes, nossa ação é chorar. A razão pela qual é doloroso é que estamos saindo da apatia, onde nossas emoções estão mortas, entorpecidas, adormecidas e a energia está parada. No luto, a energia começa a fluir, mas com uma constrição tremenda, isso dói, e essa é a emoção que chamamos de tristeza. Você já teve uma mão ou um pé dormindo? Lembra como foi quando começou a acordar novamente? Comichão, muitas vezes muito doloroso. O luto é esse tipo de experiência emocional senso. No que diz respeito à quantidade de energia disponível no estado de luto, geralmente podemos realizar atividades limitadas e muitas vezes sem objetivo. Por exemplo, uma mulher que sofreu uma perda profunda pode tirar o pó do mesmo móvel repetidamente ou continuar colocando mais açúcar no café, sem ter consciência do que estava fazendo. No luto, há tanta falta de discriminação que podemos até não ter consciência do que nos rodeia. Nossa atenção está quase totalmente voltada para dentro, focada em nossa dor e desamparo. Isso faz com que não tenhamos consciência e não nos preocupemos com as outras pessoas e com o efeito que nosso estado emocional pode ter sobre elas. No entanto, não nos percebemos como despreocupados. E se os outros reclamam da nossa atitude ou comportamento, geralmente sentimos que eles não se importam conosco e que nem sequer estão tentando entender o que estamos passando. Um ponto importante a lembrar é que todo sentimento, inclusive o luto, representa energia reprimida e sob pressão. A partir do momento em que a energia é suprimida, ela tenta esgotar-se, enquanto aplicamos uma pressão tremenda para evitar que isso aconteça. Quando a pressão aumenta e não conseguimos mais mantê-la reprimida, ela irrompe como uma expressão do sentimento. Se estivermos tristes, choraremos. Se estivermos com raiva, gritaremos. A expressão da emoção ocorre porque a energia reprimida tem que empurrar através da energia retida para aliviar a pressão. Se você decidisse conscientemente parar de reprimir essa energia, ela se gastaria de forma rápida, fácil e inofensiva, sem a necessidade de expressá-la sobre os outros. Isso ocorre porque a energia em si é neutra. Ela só se torna destrutiva quando a suprimimos, e quanto mais tentamos mantê-la, mais explosiva ela se torna quando finalmente consegue passar. Ficamos presos entre a pressão interna, que é o sentimento que tenta se esgotar, e nossos esforços para suprimi-la novamente. Você fica preso. O que você pode fazer? Com o luto, muitas vezes ajuda a chorar bem, mantendo em mente o pensamento de que você está fazendo isso para reprimir e gastar energia, e não apenas para ceder ao luto. Dessa forma, você deixará de tentar mantê-la reprimida e parte da energia se esgotará. Um problema em deixar suas emoções fluírem e começar a chorar é o seu desejo inconsciente de manter todos os sentimentos reprimidos e fora de sua consciência. Isso pode dificultar o choro, pois você pode se sentir fora de controle ao fazê-lo. Normalmente, as pessoas em luto lutarão contra o sentimento ou se afundarão nele. Apenas ocasionalmente eles simplesmente usarão a expressão disso como um meio de abandonar os sentimentos. Nas raras ocasiões em que fazem isso, quando param de lutar contra o sentimento e simplesmente decidem deixar acontecer, sentem-se imensamente melhor depois. É porque eles permitiram que um pouco da energia se gastasse sem lutar contra ela. Portanto, não se afunde na dor. E não lute contra isso. Simplesmente permita que a pressão por trás do sentimento empurre para cima e para fora. Você se sentirá muito melhor depois. Sentimentos típicos de luto: triste, infeliz, enlutado, solitário, magoado, ferido, atormentado, choroso, melancólico. Remédios para o luto. Tenha um bom choro.
Decida que você vai chorar, em vez de chorar porque não consegue se conter. Decida que você vai se dar ao luxo de chorar. Bem, não me refiro a um choro fraco. Embora esteja tudo bem para começar, se isso for o melhor que você pode fazer no início. Não, quero dizer um choro muito bom. Encontre um lugar tranquilo onde não seja incomodado e deixe-o ir. E enquanto você chora, pense no fato de que você está fazendo isso, não está controlando você. Você está controlando. Pense em permitir que essa energia reprimida flua para cima e para fora através de suas lágrimas, e sobre como você está deixando vá embora de toda a sua infelicidade com cada lágrima. Você se sentirá muito melhor quando terminar. Converse com um amigo sobre o que está incomodando. Esta é uma excelente maneira de começar a reprimir os pensamentos e sentimentos que o estão machucando. Às vezes você não consegue abri-lo o suficiente sozinho. Nessas horas, um bom ouvinte pode ajudar. Tente escolher alguém que não comece a lhe dizer o quanto você está certo ou errado, ou o que você deve fazer a respeito da situação ou pessoa, o que às vezes pode piorar as coisas. Tente encontrar alguém que simplesmente ouça. Falar sobre isso também pode ser de grande ajuda para você começar a chorar bem, se estiver com problemas. Esteja perto de pessoas alegres. Isso é maravilhoso para tirar você do medo, especialmente se eles podem fazer você rir. Uma gargalhada boa e sincera é uma boa liberação de energia reprimida. Às vezes, se você conseguir fazer isso, nem precisará do bom choro. Às vezes, um bom livro ou filme de comédia também pode fazer isso. Faça algo por outra pessoa. Esta é uma maneira maravilhosa de desviar a atenção de você mesmo e de seus sentimentos. Lembre-se que os sentimentos mantêm você focado internamente, nos seus problemas. Esta atividade faz você olhar para fora. Notas. Tenha cuidado, observe o que você diz. Eles estão todos atrás de você e você não pode confiar em ninguém. Portanto, tome cuidado e nunca deixe ninguém chegar muito perto. Uma pessoa com medo. Capítulo 5. Temer. Medo, sensação de ansiedade e agitação causada pela presença ou proximidade de perigo, mal, dor, etc. Timidez, temor, susto, apreensão. 77 Webster. O medo é uma emoção que também experimentamos quando não há presença ou proximidade de perigo, mal ou dor, mas apenas o pensamento disso. O medo é um nível de energia emocional que é interiormente caótico. Se você tem uma frigideira quente no fogão e joga gotas de água nela, você está vendo uma ilustração de como é o medo. As gotas dançando na panela e o medo têm uma sensação de PSSST. Devido à sua natureza caótica, o medo é uma emoção na qual não gostamos de permanecer. Iremos evitá-lo se pudermos porque não é confortável. Tentaremos escapar, suprimir-lo e fingir que não existe. Isso acaba com nossos discriminadores ao extremo. E muitas vezes não conseguimos pensar no que fazer. Nossas mentes ficam em branco e não podemos tomar nenhuma ação. O medo é uma emoção na qual também experimentamos muitos tipos de respostas físicas, mais do que qualquer outra emoção. Na tentativa de suprimir o sentimento, às vezes desenvolvemos uma tensão ou um nó em nosso corpo. Seção. Ou podemos notar que nossa boca está seca, nossas mãos úmidas e sentimos frio na barriga ou náusea. O medo também pode manifestar-se como um sentimento geral de ansiedade que parece permear todas as nossas atividades, mesmo que não haja nenhuma razão racional aparente para isso. O medo é uma emoção extremamente debilitante. Isso esgota as nossas forças e muitas vezes nos coloca num estado de imobilidade, que não é como a apatia com o seu peso e dormência, mas que é mais como estarmos congelados, tensos e incapazes de nos movermos ou tomarmos uma decisão. Outra qualidade do medo, quando você passa para o nível de energia mais elevado da emoção, é a atitude defensiva. O medo é a primeira emoção em que você começará a agir externamente para corrigir uma situação. No entanto, você só fará isso sob extrema provocação. Escusado será dizer que muitos dos nossos programas de sobrevivência subconscientes entram em ação no nível da energia do medo. Lutar ou fugir. O medo parece ser uma emoção fundamental porque quando estamos numa situação perigosa, real ou imaginária, e ficamos com medo, suprimimos o sentimento,
Congelamos e entramos em apatia, ou passaremos para uma faixa de energia mais elevada de medo e fugiremos? Se a fuga não for possível, tomaremos as medidas defensivas necessárias para nos proteger, nós lutaremos. É muito importante lembrar que quando a emoção do medo é despertada, muitas vezes somos incapazes de discriminar entre uma ameaça real e um perigo imaginário. Portanto, se o sentimento de medo for intenso, podemos estar fazendo coisas desproporcionais à necessidade real. Nossa falta de discriminação causada pelas emoções pode nos causar problemas sem fim. O sentido do eu fica bloqueado, então os programas direcionam nosso comportamento de maneiras às vezes tolas e embaraçosas. Ser capaz de discriminar os próprios sentimentos de medo nos dá uma maneira de nos livrar deles. Sentimentos típicos de medo: assustado, medroso, cauteloso, nervoso, inquieto, nervoso, ansioso, preocupado, assustado. Remédios para medo. Sair. Se de repente você se encontrar em uma situação de medo e não conseguir discriminar, saia da situação o mais rápido que puder. É melhor fugir e depois perceber que não havia perigo real, do que continuar dizendo a si mesmo que não há perigo e fazer com que tudo aconteça de outra forma. Enfrente seus sentimentos de medo. Tente colocar-se gradualmente, por curtos períodos de tempo, em situações que sejam seguras, mas nas quais você possa sentir medo. Isso lhe dará a oportunidade de explorar seus sentimentos de medo sem qualquer perigo para si mesmo, e de avaliar seus sentimentos com a ideia de discriminar e livrar-se deles se não forem úteis. Veja como fazer isso. Enquanto estiver na situação escolhida, permita-se sentir o sentimento e pergunte-se se esse sentimento é necessário ou não. O sentimento está ajudando você? Se a resposta for não, você poderá notar que a sensação diminuirá um pouco. Isso é usar discriminação. Quando você se faz essa pergunta, você está colocando o seu sentido do eu no comando e o sentimento não é mais necessário, então geralmente ficará mais leve. Por exemplo, se você tem medo de leões, pode ir à casa dos leões no zoológico, onde o animal está atrás das grades e não pode machucá-lo. Ao olhar para o leão, você pode explorar seus sentimentos e se perguntar se precisa desses sentimentos, perguntar se esses sentimentos estão te ajudando naquele momento. Acho que você começará a ver que os sentimentos não são tão necessários. Agora, você pode começar a pensar que se o leão estivesse fora da jaula, então o sentimento de medo seria útil. Você poderia pensar que o sentimento o faria fugir. Mas pare e pense nisso por um momento. Você não acha que teria o bom senso de fugir do perigo mesmo sem sentir? Claro que você faria isso. E às vezes o sentimento de medo piora tudo porque você fica congelado e não consegue fazer nada. Então você está realmente preso. Pense nisso quando estiver explorando seus sentimentos. Você também pode ver fotos do que tem medo para sentir seus sentimentos. E quero lembrá-lo de que o resultado final é você estar no controle, e não os sentimentos que o pressionam. Fazer essas coisas coloca você no controle. Avalie a situação. Sente-se com papel e lápis e avalie a realidade de qualquer situação da seguinte forma. Primeiro, coloque o que você deseja fazer ou tem medo no topo da página. Em seguida, escreva todos os seus pensamentos e considerações sobre isso, todas as coisas que você tem medo que possam acontecer. Em seguida, analise sua lista e avalie se cada item é verdadeiro, possível ou apenas um sentimento. Marque cada um com um T, um P ou um E. Quando terminar, você deverá ter uma imagem melhor e mais realista da situação ou objetivo. Próximo, pegue cada item marcado como T ou P e escreva o que você poderia fazer para evitá-lo ou o que poderia fazer para lidar com isso se realmente acontecesse. Ao final desta avaliação, que pode levar de alguns minutos a vários dias, você terá uma imagem muito mais clara da situação. Evite situações perigosas. Se houver possibilidade de perigo, evite a situação, se puder. Se você não puder evitar a situação, discrimine estando ciente de seus sentimentos e perguntando-se se eles estão ajudando você ou não. Acho que às vezes você perceberá que o medo fica mais fraco e sua cabeça fica mais clara à medida que você discrimina. Entre em ação. Tome uma atitude sobre algo que você não tem medo. Examine seus sentimentos enquanto faz isso.
Isso o ajudará a se familiarizar com o sentimento de confiança e permitirá que você saiba que não é uma pessoa medrosa, apenas uma pessoa que às vezes fica com medo. Fale sobre isso. Converse com alguém sobre seus medos. Você pode se surpreender ao descobrir que às vezes a outra pessoa também fica com medo. Falar sobre isso também o ajudará a reprimir seus pensamentos e sentimentos, para que possa discriminá-los melhor. Você pode até querer fazer uma vez regularmente reuniões de um mês com outras pessoas para falar sobre seus medos e outros sentimentos. Vocês podem ajudar uns aos outros ajudando-se mutuamente a discriminar. Não se sinta tolo. Decida não se sentir tolo por ter medo. Não há motivo para se sentir tolo, mesmo que o medo pareça infundado. Todo mundo às vezes sente medo, então você não está sozinho. Me dê isto. Agora. Eu quero e mal posso esperar. Mais. Se apresse. Eu quero tanto que posso sentir o gosto. Eu quero e não me importo. Eu só quero e quero agora. Uma pessoa com luxúria. Facilite sua vida.